passear na minha vida. Quero voltar aos lugares. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas. Um beijo pra Duda, a todos os familiares e amigos. Boa noite, Carmen. Seja bem-vinda, dona Carmen. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite, Prodene. Um beijo. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite, Dona Lúcia, seja bem-vinda. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Boa noite, Dona Anitta. Cura, Senhor, seja bem-vinda. Onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos nesse momento. Leva sobre eles as nossas vibrações de amor, de luz, de esperança, para que recebam dos bálsamos divinos de cura, de proteção, de coragem. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite, meus irmãos. Seja bem-vindo, seu Silvino. Que alegria estarmos juntos para mais um Evangelho nessa noite de terça-feira. Vamos permanecer nessa vibração de amorosidade, né, de carinho mútuo, de busca por essa cura que já se encontra dentro de nós. Quando a gente pede para que Deus nos cure, na verdade nós estamos pedindo para que a gente tenha consciência do que precisa ser curado. Então, que nós possamos estar despertos para as necessidades do nosso espírito,
do nosso eu espírito, que é quem nós verdadeiramente somos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer aos bons espíritos que coordenam os trabalhos do Jornal Centelha Divina, da União Espírita Alagoense. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões, aos espíritos mentores das nossas casas, das nossas famílias. Vamos agradecer a presença constante de Jesus Cristo, através desta boa nova, deste Evangelho de luz, para a nossa transformação, para o bem maior da humanidade. Agradecidos, vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a tua digníssima e santa imagem. Que assim seja. Que as vibrações produzidas pelos nossos corações unidos em prece através dessa oração sejam proveitosas para todas as mães que se encontram com os corações doloridos, que se encontram angustiadas, para as mães que têm filhos dependentes químicos, que estão sofrendo o ardor da vida, de um filho que se esvai ainda encarnado. Rogamos também que as mesmas bênçãos se estendam sobre as mães que já não têm mais os seus filhos, que tiveram que dar adeus antecipado fora da ordem que se entende natural, mas que nós compreendemos que não existe, mas que ainda assim deixa corações despedaçados de saudade. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, seu Ricardo, Dona Solange, Augusto Lima, Dona Joselita Barreto, vó, beijo. Júlio Batista, seu Júlio, um abraço. Dona Marlene, Dona Gelma, melhoras, desejo saúde, muita luz para a senhora. Dona Anita, um cheiro no seu coração.
Que março venha, né? Tá chegando, cheio de coisas boas, basta a gente correr atrás e fazer as coisas acontecerem, né, gente? Que Deus nos dê forças, coragem a cada amanhecer, né? E que a cada anoitecer nós possamos agradecer e fazer a nossa revisão, né? A revisão dos nossos atos, do que a gente praticou durante o dia, fazer aquela nossa autoavaliação para a gente conseguir ser melhor a cada dia. Mas vamos ao nosso evangelho de hoje. O tema sorteado para essa noite foi do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que vos dá, o que dá a vossa mão direita. Os itens 1 ao 3. Fazer o bem sem ostentação. Então, vamos juntos. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 ao 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral, porque para encarar as coisas do mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam nenhuma moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica,
já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber a punição do seu orgulho. Só lhe resta, receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia. O simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródias das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre quem os recebe? Que lhes impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento. Que lhes faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo. Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Porque se vê privado da doce satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, caíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois que o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa, entre aspas, o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta um serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Esse é um texto riquíssimo. Muitos detalhes para a gente falar sobre essa verdadeira beneficência, sobre essa forma de praticar e essa intenção, porque existe aqui uma intenção de praticar o bem, que muitas pessoas têm, mas que se utilizam de uma forma equivocada, porque age através de uma necessidade de satisfazer a si mesmo.
né? É interessante que tem algumas pessoas que fazem o bem pensando na retribuição que terão, não da pessoa que está recebendo, mas em algum tempo, daqui para frente, pode ser que eu precise que alguém me dê. Como se fosse uma troca, como se fosse um banco de horas, né? Como se fosse algo que a gente pudesse acumular para receber depois. Como se nós fôssemos ter um saldo positivo com Deus. Se nós formos fazendo isso, então daqui a pouco Deus vai me beneficiar também. É muito comum esse pensamento. É muito comum a gente pensar, deixa eu ajudar aqui esse momento, essas pessoas, porque daqui a uns dias sou eu que vou precisar de ajuda, pode ser que seja eu, pode ser que seja um familiar meu. E eu vou receber, né? Porque não é possível que eu sou uma pessoa boa e ninguém vai me socorrer se eu passar por uma necessidade. Não é bem assim que as coisas acontecem. E nós temos muito que compreender sobre o amor, sobre a caridade verdadeira, sobre essa beneficência que é a caridade pura e humilde. A caridade é dividida, né? A gente fala sobre caridade como este amor sublime e a gente divide beneficência, que é essa que nós estamos falando, a indulgência, que é a gente compreender, aceitar os equívocos do outro, compreendendo que ele está em um momento espiritual, está em um momento de maturidade do senso moral que não permite que ele faça diferente. E o perdão, né, que é a forma sublime aí dessa caridade que nós também ainda temos muita dificuldade. Nós não podemos dizer que somos verdadeiramente caridosos se nós não conseguimos essas três, né? Uma dessas três bem feita, né? Na melhor forma, na melhor manifestação do amor verdadeiro. Fazer simplesmente por amor a outra vida que está precisando. Fazer sem pensar que daqui a alguns anos eu vou sofrer, alguém vai me socorrer, sem pensar em nada, em absolutamente nada. Eu não sei nem quais são os pensamentos mais que passam. Eu tô dando este exemplo porque este exemplo já passou pela minha cabeça, né? Então, eu não posso falar muito sobre o que mas eu já ouvi também falar muito, as pessoas falarem isso, né? Eu vou fazer para que algum dia eu possa receber. Deixa eu aumentar aqui a luminosidade do meu texto. Para que a gente faça isso com esse amor verdadeiro que é necessário, né? Para que a gente promova essa beneficência, manifestando esse amor divino, fraternal, né? Que está em nós, mas que a gente precisa despertar. E a gente não desperta esse amor porque a gente ainda é muito apegado a o que nós achamos que somos e o que nós achamos que temos, né? Então, quando a gente acha, não, eu batalhei muito para conseguir as coisas que eu tenho, né? As coisas materiais que eu tenho. E é claro que isso é louvável, nós trabalhamos e batalhamos para ter algumas coisas. Mas não quer dizer que você que tem... eu vou dar um exemplo bem louco, mas é só para dar um exemplo, tá? Você tem 5 televisões na sua casa. E, né? Algumas são subutilizadas, vamos dizer assim, quase nem liga. E você tá vendo alguém, uma pessoa muito importante da sua família, alguma pessoa que tá passando por um momento muito difícil, por que não, né? Se desprender. Mas nós vamos, primeiro a gente vai dizer assim, essa pessoa tá passando por isso porque ela tomou decisões erradas. Eu não vou vender minha televisão para ajudar essa pessoa. Então,
antes da gente fazer algum ato de beneficência, vários pensamentos passam pela nossa mente. E a gente tem que passar a observar esses pensamentos, porque eles falam muito sobre como nós estamos enquanto espírito, né? Todas as justificativas que a gente dá, a gente precisa observar e para nessa hora e analisa se você está sendo verdadeiramente caridoso nesse momento. Se você está manifestando o amor fraternal e universal que habita em nós, que é o divino em nós. Se você está enxergando você no outro. Se você está enxergando Deus no outro, se você está enxergando você no outro. Então, quando a gente faz isso, nessa amplitude dos sentimentos, a gente está considerando subjetivamente, né, sem perceber, inconscientemente, nós estamos considerando mais a vida espiritual do que a vida material. Porque nós passamos, então, a demonstrar uma compreensão de que nós não somos deste mundo. Nós somos seres espirituais, vivendo algumas jornadas no planeta Terra, a fim de nos aperfeiçoarmos a partir desta experiência na carne, na matéria. Quando a gente entender que tudo isso que nós conduzimos e despertamos de amor aqui, será para nós como luzes que acendem na espiritualidade no nosso caminho infinito que ainda vamos percorrer, a gente não vai pensar tanto nos porquês de se entregar à beneficência, né? Então, a gente vai observar a caridade, a bondade, né, como um bem maior. Passar a ouvir mais o nosso coração, passar a ouvir mais aquele ímpeto que a gente tem, o nosso ímpeto principal e inicial, o mais natural que deveria ser, é o de ajudar. O primeiro movimento que a gente tem é o de ajudar. Vocês já perceberam que normalmente o nosso primeiro movimento é o de querer ajudar. Mas aí vem a razão e vai nos dizendo, né, essas coisas que eu tô falando aí, que pode ser que não aconteça na sua mente. Cada um de nós é que vai fazer a avaliação de como é que vem, né, esses empecilhos, esses pensamentos, essas ideias sobre a beneficência. Se vocês quiserem compartilhar aí como vocês se sentem na hora que chega esse momento, né? Na hora que chega um pedido, na hora que vem um chamado, para todos nós chega um momento onde vem um chamado de auxílio, onde a gente enxerga, onde a compaixão nos toma diante da dor de alguém, né? E a gente paralisa depois, pensando no porquê não dar, né? Por que não se doar? Olá, Dona Justina, Nádia Nonato, deixa eu ver. Eu tô percebendo que tem gente caindo, não sei se é uma impressão minha. Parece que tá caindo e voltando. Nós como espíritas, né, nós aceitamos esse processo evolutivo do nosso espírito, nós compreendemos esse processo evolutivo do nosso espírito através das reencarnações, a fim do nosso aperfeiçoamento, né, até que a gente consiga atingir a perfeição. Então, do átomo ao arcanjo, nós vamos nos transformando sempre em busca do melhor, através dos ensinos de Jesus Cristo, porque nós já despertamos para a compreensão de que Ele é o caminho. E quando diz aqui que Ele curou esse leproso, né, que estava na estrada, quando ele passava, ele disse: Senhor, se quiser, pode me curar. E ele disse: eu quero. Por que não? Né? Bem, né? Claro que eu quero. Se você está pronto, se você está em busca de mim
e você quer a cura, então eu também quero. É o que mais Jesus quer, né? É essa nossa cura. Ele quer nos beneficiar o tempo inteiro, a gente aqui não se mostra disponível. Veja se o leproso não veio em direção a ele e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E ele disse, eu quero. Isso é uma mensagem importante para nós, porque ele também quer a nossa. Porque ele é perfeita personificação da beneficência. Tudo que for o melhor para nós, que somos esses estrupiados, que somos esses doentes, que somos esses leprosos, tudo para a nossa cura, Jesus também quer. Mas ele quer também de nós um movimento. E ele diz aqui ao leproso, né, em questão, ele diz assim, vai, não conte a ninguém, só vá até o local lá, como é que ele diz? Mostre-se aos sacerdotes e oferece o dom que Moisés lhe deu. Esse dom que Moisés dá aqui, na verdade, é uma lei, né? É uma lei hebraica que as pessoas que eram leprosas recebiam um documento, né? E uma capa. E essa capa permitia que eles vivessem longe da sociedade, né? E conseguisse aí receber os benefícios do povo. Eles podiam pedir esmola, eles tinham licença, vamos dizer assim, você não existe mais no mundo, essa explicação é de Rossandro Klinge, né? Nesses estudos que eles fazem aprofundados sobre os evangelhos. Você não vai mais usar esta capa, você é leproso. Aí você vai lá, pega o seu direito a utilizar uma capa para pedir esmolas, né? Então, se você recebeu a cura por Jesus, então abandone essa capa. Foi isso que Jesus disse, né? Não utilize mais essa roupa de vítima. Você não precisa mais disso, né? Você está curado. Você quis, você me procurou. Eu quis, sempre quero, né? Acho que é isso que Jesus sempre quer de nós. Então, você está curado. Então, quando nós nos despojamos dessa nossa capa também, de vítimas, né? De pessoas que têm direito, aí já estamos falando das pessoas que recebem, né? A beneficência. Então, eu quero que você se cure, mas também se levante, saia desse papel e vamos buscar, né, a nossa mudança, vamos buscar o nosso amadurecimento, vamos buscar a nossa nova vida. Essa forma como Jesus, aqui está mais relacionada à forma como se faz a beneficência, né? A forma como você se posiciona. E eu também me lembrei de uma coisa interessante que aconteceu. Uma vez nós fomos em uma campanha, né, que a gente fazia um grupo de sopas, de distribuição de sopas, da União Espírita, e nesse grupo a gente também acolhia algumas famílias levando cestas básicas, né? E nós fomos visitar uma família na zona rural e levamos a cesta básica. E o senhorzinho que nos recebeu, né, muito carinhosamente, ele foi lá no local onde ele tinha plantado algumas abóboras e tirou as abóboras para nos dar também. E quando eu percebi aquilo, na verdade eu pensei em não querer receber a abóbora. Eu pensei, né? Eu disse, oh, meu Deus, ele precisa muito mais do que eu. Mas, na mesma hora, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que receber essa abóbora. Claro, ele quer me oferecer algo dele também. E eu preciso receber. Porque a nossa postura de quem está dando não pode ser uma postura de soberba. Não, o Senhor é que precisa. Olha que loucura. A gente precisa também acolher o que o outro quer nos oferecer. E aquele gesto dele foi lindo conosco. Nós saímos de lá emocionados, porque a gente achou que a gente era que tinha algo a dar. E nós não tínhamos nada, e saímos com abóboras. É muito interessante essa troca que acontece quando a gente faz a beneficência verdadeira,
Porque, na verdade, quem recebe mais somos nós que estamos nessa posição, né? Que achamos que estamos dando alguma coisa. Nós estamos muitas vezes restituindo algo, né? Mas lembrando novamente que não é para a gente pensar em nada. A ideia central é que a gente faça a beneficência, que a gente promova essa beneficência sem pensar em nada. Somente pelo amor. Somente por ver alguém passar uma necessidade, doer o nosso coração. Só. Não é para pensar mais nada. Né? Não é para tentar fazer aquilo virar um flash. Não é para tirar uma foto. Não é para postar, né? Eu não estou fazendo julgamento, mas eu estou dizendo que às vezes aquilo expõe aquela pessoa que está recebendo. Você perguntou se ela queria postar a foto? Você pode tirar fotos para guardar nos registros internos, né, de uma casa espírita, vamos dizer assim, no nosso caso, ou de uma igreja, para registrar aqueles momentos daquele grupo que fazia, né, que promovia esses encontros, que se juntava, que se unia, que orava junto, que buscava as forças para prosseguir. Você pode fazer um arcabouço, você pode montar um livro de memórias com esses grupos que sempre estão entrando pessoas novas e saindo, mas não para mostrar, olha aqui como eu sou bom, né? Não para dizer, olha aqui um exemplo, eu sou uma pessoa boa, eu dou alguma coisa de vez em quando, né? Porque muitas vezes por trás dessas amostras todas existe essa intenção. E é isso que aqui Kardec está nos dizendo sobre essa falsa modéstia, sobre essa forma de mostrar a beneficência e fazer a beneficência querendo que alguém veja, né? De alguma forma querendo que alguém participe, né? Querendo que alguém diga alguma coisa sobre aquele momento. Então a gente faz bem quietinho, em silêncio, respondendo a um chamado do nosso coração. Porque essa é a forma de manifestação do amor verdadeiro. Sem nenhuma vaidade, livre de qualquer orgulho, somente pelo desejo e pela satisfação de ver o outro sorrir. De tirar um minutinho de dor daquela pessoa que está sofrendo, né? Todas as nossas potencialidades divinas que nós queremos desenvolver, né? Todas elas vão instrumentalizar esse amor que já existe em nós. Nós vencermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, faz com que a gente olhe muito mais para fora, com muito mais empatia, né? Quando a gente consegue auxiliar o povo, auxiliar o outro, os nossos irmãos, né? As pessoas que passaram aí por catástrofes, muitas situações, né? As crianças Yanomamis, a pessoa que seu vizinho que está passando por alguma necessidade, a pessoa que às vezes vem fazer uma faxina na sua casa, mas que está em casa chorando de desespero por não conseguir algo de importante para ela naquele momento, né? Então, nós temos inúmeras possibilidades. Os nossos irmãos na rua. Nós falamos muito também sobre a doação de algo que você sabe fazer, né? Se você sabe fazer algo, se você corta bem cabelo, sei lá. Tem vários vídeos, né, bonitos na internet sobre esses barbeiros que vão fazer os cabelos dos nossos irmãos em condição de rua, que fazem a barba, que devolvem a ele os sorrisos, a dignidade de se olhar no espelho e se achar bonito novamente. Esse sorriso, esse momento, eu me emociono com esses vídeos porque quando eu vejo o resultado, né? Quando eu vejo a pessoa se ver, parece que ela está se reencontrando com ela mesma. Né? Parece que ela está dizendo, meu Deus, eu estava aqui o tempo inteiro e eu tinha esquecido de mim.
É emocionante esses vídeos que fazem, né? Que colocam aí na internet, mostrando o trabalho dessas pessoas, mostrando aqueles que vão aos hospitais, sabem trocar um instrumento musical, vão aos hospitais e cantam e se divertem e fazem as pessoas sorrirem. Aquilo é beneficência também. E tem um monte de gente que faz isso inteiramente no anonimato. A gente conhece os grupos, né? A gente sabe que eles existem, mas as pessoas que fazem não ficam o tempo inteiro mostrando, né? A gente sabe que essas coisas são muitos grupos e graças a Deus que eles existem, né? Pessoas que são boas leitoras, que vão ler nas casas, nos abrigos de idosos ou de crianças. Os abrigos de crianças precisam muito de pessoas que gostem de brincar, porque crianças gostam muito de brincar, de ouvir histórias, de ter aulinhas de musicalização, né? Levar um pequeno instrumento para que ela conheça. Tudo isso, um sorriso, devolve a dignidade das pessoas. E você faz isso muitas vezes sem gastar quase nada. Fazendo bem, né? Da melhor forma, auxiliando o outro em algum momento e escondendo, né? A mão que doou para que ninguém saiba, somente quem recebeu. E mesmo assim, não permitindo que a pessoa que recebeu se sinta como alguém que não pode oferecer nada. Como o caso da abóbora, né? Tem gente que cobra auxílio, né? Tem gente que faz a caridade e depois quer alguma coisa em troca. Tem gente que pede alguns sacrifícios, né? Que a pessoa lhe faça alguns serviços. Isso, na verdade, não é bem beneficência, é uma troca, né? Você, na verdade, está pagando a pessoa para fazer alguma coisa para você. Pagando em alimentos, pagando em algo que ela precisa. Né? Não tá se demonstrando aí, no contexto da história, uma verdadeira beneficência. Vocês estão quietinhos. Pode falar alguma coisa, viu? A gente não deve esperar recompensa nenhuma. Já falei, tô pegando alguns pontos que eu trouxe aqui das anotações. E nos lembrar que os benefícios que são prestados ao outro jamais devem ter a intenção de humilhar. Jamais devem ter a intenção de demonstrar qualquer tipo de superioridade de nós em relação a eles. Por mais que algumas vezes eles tentem nos colocar em um pedestal, que a gente saiba sempre ter palavras, ter gestos que nos igualem enquanto seres humanos e espíritos imortais vivendo uma jornada da Terra. Porque nós somos e as pessoas necessitadas também são, né? Então, essa consciência da nossa natureza espiritual deve ser sempre algo que nos move. Deve ser sempre algo que nos movimenta na exploração desse amor que existe em nossos corações. Então, que a gente esteja sempre voltado, né, para a busca desse amor. Que nossos corações estejam sempre voltados para o despertar da virtude da beneficência verdadeira, onde nós arrematamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho a fim de manifestar somente o amor. Então, tenha vigilância sobre você mesma, sobre a forma, aquele momento crucial de quando aparece alguém com uma necessidade e você pensa, eu vou ajudar. E os pensamentos que vêm depois são esses que nós devemos tratar. É nessa feridinha aí que a gente precisa mexer, né?
nessa necessidade de tirar foto, de postar, de dizer alguma coisa, de depois que fazer a caridade querer sentar na roda de amigos e dizer a todo mundo que você fez. Todo lugar que você chegar e dizer, não, gente, eu tô fazendo esse trabalho assim, assim. Se não for para convidar as pessoas para participar também, não é um assunto para rodas de amigos, porque não precisa que a nossa mão esquerda saiba o que a direita fez, né? É isso que a gente está conversando, né? É sobre esse aspecto da beneficência que Jesus vem nos alertar. Tanto de por que fazer, para que fazer, como a forma como nós vamos fazer. Então, eu vou ler um texto aqui, um texto de Emmanuel, que fala sobre a beneficência também sobre uma outra ótica, né? Então, eu vou trazer uma outra visão aqui de Emmanuel, só para a gente abrir um pouquinho o nosso pensamento, a nossa mente para esse tema, né? Que é tão profundo, tão interessante e tão necessário, porque não adianta a gente fazer as coisas, até adianta, viu? Faça. Mesmo com o pensamento maluco que vem depois, faça. Mesmo ostentando, mesmo botando na internet, faça. Mesmo conversando depois, faça, porque os nossos irmãos precisam. Mesmo pensando no benefício que vai receber daqui a alguns anos, faça a beneficência sempre, porque uma hora a gente desperta para a forma verdadeira de ser beneficente. Eu vou ler o texto de Emmanuel do livro Algo Mais, Alegria e Esperança. Para concluir o nosso evangelho de hoje, eu vou ler aqui a mensagem de Dona Carmen. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Portanto, é assim que temos que nos portar, como irmãos, ajudando sempre que pudermos alguém que esteja à nossa frente necessitando. Isso, Dona Carmen, simplesmente pela intenção e o desejo de amar ao nosso próximo, de manifestar esse amor no mundo somente. Boa noite, Pro Maria Clarete, seja bem-vinda. Vamos ao texto. Alegria e esperança. Beneficência é também viver corajosamente, com esperança e alegria. Pensa nos acidentados da alma. Os que foram atropelados pelas grandes provações nem sempre se reconhecem tão fortes a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha, reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam no rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o e a reajustar-se na trilha certa. Estende as mãos aos que se imobilizaram no sofrimento, para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida, eleva os assuntos para os cismos da compreensão. Dispõe do olhar de simpatia, de entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança nos irmãos que esmorecem ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas. Caminha avivando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo fontes de consulta capazes de renovar-te os conhecimentos,
e nem podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem. Medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplandecem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Seja benevolente e espalhe alegria, consolo e amor por este mundo. Distribua sorrisos e palavras de carinho, de afeto, de simpatia. Mesmo nos piores dias, seja luz, seja benevolência para quem está sofrendo muito mais às vezes do que nós. Que a paz e o amor do Cristo continuem nos envolvendo e nos fortalecendo nessa jornada de autoiluminação. Elevemos o nosso pensamento nessas vibrações que nos envolvem de beneficência, de fraternidade, de amorosidade. E vamos agradecer a Deus por mais estes ensinamentos, por essa noite iluminada de Evangelho, pelos temas que nos são trazidos através das necessidades de cada um de nós, pela espiritualidade que nos assiste e que coordena estes trabalhos. Desejamos que as luzes dos nossos corações que se envolvem neste amor se estendam sobre os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro. Que essa beneficência não encontre empecilhos na razão dentro de nós. Que nós nos movamos pelo amor divino que habita em nossos corações. Que a paz do Cristo seja conosco, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até domingo no estudo do Livro dos Espíritos. Tchau.